Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós faremos a correção das atividades sobre a propriedade fundamental das proporções. Mas o que diz a propriedade fundamental das proporções? Antes da gente iniciar a nossa resolução. Olha só, a propriedade fundamental da proporção diz o seguinte, que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Talvez você esteja se perguntando, mas o que são extremos e o que são meios nessa proporção? Se você voltar nas aulas anteriores, você vai perceber que em toda proporção nós temos os extremos, ou seja, são os termos que ficam nos extremos, nas extremidades. E nós temos os meios dessa proporção, que são os elementos que estão, ou os termos que estão no meio, certo? Então, se você faltou essa aula, se você não assistiu, peço que você entre nessa aula e não só assista a aula, mas também faça as atividades. Mas assim, como fazer as atividades? Para você que é meu aluno, é simples. Entra na plataforma e faça a atividade. Para você que ainda não é o meu aluno, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso. Esse é um curso totalmente gratuito. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Antes, eu peço para você deixar o teu like, faz um comentário se você está gostando, se você tem alguma sugestão relacionada a não só esse vídeo, mas também ao nosso curso. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, então vamos iniciar a nossa resolução. A primeira pergunta, aplicando a propriedade fundamental das proporções, ou aplicando a propriedade fundamental. Verifique quais dos pares abaixo formam uma proporção. Então, beleza, vamos aplicar a nossa propriedade fundamental das proporções. Aqui na primeira, eu tenho duas razões. Eu tenho que verificar se essas duas razões elas formam uma proporção. Para formar uma proporção, eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Ou seja, eu posso considerar que 3 está para 11, assim como 15 está para 44. Eu posso fazer o produto dos extremos e verificar se esse produto é igual ao produto dos meios. Se essa igualdade for verdadeira, então é uma proporção. Uma outra forma de verificar isso é o seguinte: para ser uma proporção, eu tenho que ter uma relação de igualdade. Então, essa razão tem que ser igual a essa razão. Então, primeiramente, eu vou resolver de uma outra forma. Olha só, eu vou pegar essa razão aqui, 15 está para 44, e vou tentar simplificá-la. Será que eu consigo? Eu vou tentar simplificá-la para torná-la numa relação, numa forma irredutível. Por quê? Porque essa razão aqui está na forma irredutível. Se você parar para pensar, você vai perceber que essa razão ela também está na forma irredutível. Ou seja, não há como simplificar essa razão. Ou seja, não tem como a gente alterá-la para encontrar uma outra razão equivalente. Por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes, quando nós simplificamos a razão, nós podemos chegar nessa aqui. Tudo bem que já está simplificada. Mas não é o caso. Perceba que o 15 só dá por 3 e por 5 e por 15. O 44 não dá por 3, não dá por 5 e não dá por 15. Então, nós podemos afirmar que essa primeira aqui não representa uma proporção. Ah, professor, e se eu quiser multiplicar 3 vezes 44? Então, você vai descobrir que 3 vezes 44 é diferente de 11 vezes 15. Você pode tirar a prova aí. Se você realizar essas multiplicações, você vai verificar que o resultado desse produto é diferente desse. E para ser proporção, os resultados têm que ser iguais, certo? Porque a proporção é uma igualdade entre duas razões. Muito bem, então vamos lá. Então a primeira não é uma proporção. Será que a segunda é? Vamos lá. Eu tenho 4
está para 2 décimos. Assim como, ó, vou colocar um sinalzinho aqui. Assim como 2 está para 40. Eu estou supondo, né? Hipoteticamente, que é uma igualdade. Então, 4 vezes 40 tem que ser igual a 0,2 vezes 2. Nunca, né? Nunca vai ser, né? Porque 4 vezes 40 vai dar 160. 0,2 vezes 2 não vai dar 160. Então, isso aqui não representa uma igualdade. Ou seja, o produto dos extremos não é igual ao produto dos meios. Então, se isso não é verdade, então não representa uma proporção. Então, eu não posso afirmar que elas são iguais. A terceira, eu tenho que 1 está para 2, assim como 5 está para 1. Posso colocar assim? Posso. Aqui tem 5, mas eu posso colocar 5 está para 1. É igual, assim como, né? Assim como 3 está para 30. Muito bem, então vamos lá. Então, quais são os extremos? 1 meio e 30 são os extremos. E 5 sobre 1 e 3 são os meios. Então, o produto dos extremos, eu posso afirmar que 1 meio vezes 30 é igual a 5 sobre 1 vezes 3. Será que isso é verdade? Não sei, temos que provar. 1 vezes 30, 30. 30 dividido por 2, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 1, 15. Então, 15 é igual a 15. Então, realmente, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso é verdade. Então, nós podemos marcar que essas duas razões, elas formam sim uma proporção. Elas formam sim essa igualdade. Certo? Agora vamos lá para a última. Eu tenho 10 está para 500. Assim como 4 está para 200. Muito bem, então o produto dos extremos, ou seja, 10 vezes 20, tem que ser igual a 500 vezes 4. Será que isso é verdade? 10 vezes 200 é 2.000. 500 vezes 4 também é 2.000. Então, realmente, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso garante que nós temos uma proporção. Então, marcaremos aqui. Então, a primeira e a segunda não representam uma proporção e a terceira e a quarta representam uma proporção. Muito bem, essa primeira atividade basicamente é para você verificar o que é e o que não é uma proporção. Lógico, utilizando a propriedade fundamental das proporções. Mas você pode verificar de uma outra forma. Como eu te falei, você pode pegar uma razão, porque aqui eu tenho duas razões. Você pode pegar uma razão e simplificá-la, ou simplificar as duas. E chega na fração ou na razão irredutível, e aí você consegue comparar. Que é inevitável, né? Quando você reduz a tua razão para uma razão irredutível, é inevitável essa comparação. Não tem como você dizer que elas são. Quer dizer, você só pode concluir se elas são iguais ou diferentes, né? O que eu quero dizer é que quando você torna ela irredutível, não tem como você não fazer uma comparação adequada. O problema é que quando você tem aqui, ó, 10 está para 500 e 4 está para 200, você percebe que os números eles estão alterados. Nós temos aqui razões equivalentes, né? Então, quando você começa a simplificar essa razão aqui, ó, 10 está para 500, quando você começa a simplificar ela por 2, por exemplo, o 10 por 2 vai dar 5 e o 500 por 2 vai dar 250. Eu já tenho uma nova razão, só que no fundo ela representa a mesma razão, porque são coisas equivalentes. Eu posso simplificar, por exemplo, aqui por 5, que vai dar 1, e aqui por 5. Na verdade, 25 por 5 vai dar 5, vai dar 50. Então, 1 está para 50. Então, essa aqui é uma razão irredutível. Se você pegar a 4 está para 200 e simplificar também, até o final, até torná-la irredutível, você vai chegar nisso aqui, ó, 1 está para 50. Então, é inevitável, né? No final, você sempre vai conseguir fazer uma comparação adequada, porque você reduziu as duas para a forma mais simplificada.
Ok? Enfim, são duas formas de fazer a mesma coisa. A número 2 já coloca em prática a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos lá, você não precisa resolver isso aqui como se fosse uma equação, ou utilizando o princípio fundamental da adição ou da multiplicação, né? Multiplicando dos dois lados por um número, depois soma e subtrai dos dois lados. Não precisa. Aqui a propriedade fundamental das proporções diz que o produto dos extremos, ou seja, x vezes 35, tem que ser igual ao produto dos meios, 5 vezes 21. Simples assim. É isso que nós vamos utilizar aqui. O que eu vou fazer? O 35 ele está multiplicando do lado esquerdo. Então ele vai passar para o lado direito dividindo. Essa é a aplicação do princípio multiplicativo. Só que tem um detalhe, eu não vou multiplicar o 5 vezes 21. Por quê? Não há necessidade por enquanto. Eu vou fatorar, eu vou simplificar aqui, eu vou dividir esse 21 em duas partes. O 21 eu posso dizer que é 3 vezes 7. Concorda? Pronto, posso dizer que o 21 é 3 vezes 7. E o 35 que vai passar dividindo, eu posso dizer que é 5 vezes 7. Simples assim. Eu estou fazendo uma fatoração dos números. Para quê? Para facilitar a minha resolução. Por exemplo, eu posso simplificar esse 5 com esse 5. Vai dar 1. Ou seja, o 5 sumiu da minha conta. O 7 com 7 também sumiu. Então, o que sobrou aqui? Sobrou x é igual a 3, que foi o único número que sobrou. 5 simplificou por 5, que deu 1. 7 por 7 também deu 1. 1 vezes 3 é 3. Então, o valor de x nessa proporção é igual a 3. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. Letra B, mesma coisa, só que aqui você tem um grau de dificuldade maior. Por quê? Porque eu tenho frações, né? O antecedente aqui é uma fração e o consequente é uma fração. Então, mesma ideia. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu posso afirmar que 3 quartos vezes x é igual a 1 quinto vezes 90. Certo? Então, bora lá. Esse por 5 vai dar 1 e esse por 5 é 18. Porque 10 por 5 dá 2, 2 vezes 9, 18. Muito bem, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Deixa eu repetir. Eu tenho 3 quartos vezes x é igual a 1 vezes 18, é 18. E o 1 aqui embaixo eu não vou colocar. Posso passar o 4, eu vou passar o 4 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 3x é igual a 18 vezes 4. Antes de fazer essa multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 3 dividindo e vou desmembrar o 18. O 18 é 3 vezes 6 e o 4 que continua aqui. E o 3 passa dividindo. Por que o 3 passa dividindo? Ele está multiplicando aqui, então ele passa dividindo. Eu vou cancelar esse 3 com esse 3. Certo? Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 1. 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 1 é 24. Então, x é igual a 24. Então, o valor de x aqui na nossa proporção é 24. Muito bem, vamos continuar. Questão 2, letra C. Mesma ideia. O produto dos extremos, 9 vezes 26, é igual a 13 vezes x. Perceba que o 26 é múltiplo de 13. Isso é importante. O 26 é múltiplo de 13. Então, eu vou escrever assim, ó, 9 vezes 2 vezes 13. Quem é 2 vezes 13? É o 26. O 13 vai passar dividindo. Ok? O 13 vai passar dividindo. Ele está multiplicando, passa dividindo. Eu posso cancelar esse 13 com esse 13? Posso, eu devo cancelar. Ah, professor, por que você está fazendo assim? Por que você não pega o 9 e multiplica por 26? Não, vai dar trabalho. Eu não vou gastar minha energia com isso. Certo?
Depois eu pego o resultado de um número grande, eu tenho que dividir ainda por 13, eu tenho que fazer duas contas grandes. Não, não vou fazer. Nem você precisa fazer isso. Você tem que evitar esse tipo de conflito com a matemática. Você tem que reduzir, né, o seu gasto de energia aqui. Você tem que fazer da melhor forma. A matemática tem que trazer prazer para você. E ela traz prazer para mim, por quê? Porque eu não vou bater cabeça com a matemática. Por que eu vou multiplicar? Eu vou simplificar. Simples. O 26 é 2 vezes 13. Eu já sei isso. O 13 passa dividindo. Cancelo o 13 com 13. 2 vezes 9, 18. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Então, fim de papo. 2 vezes 9, 18. E esse 1 aqui embaixo? Tanto faz. 18 dividido por 1 é 18. Certo? Então, a nossa resposta aqui é 18. Vamos lá, vamos para a próxima. Muitos alunos falam assim, eles podem pensar, professor, tem muita atividade. Na verdade, não tem muita atividade. Talvez você esteja utilizando uma técnica que não é muito boa, onde você gasta muita energia, certo? Agora, é o que eu falo sempre, é importante que você saiba, primeira coisa, se você quer estudar matemática de verdade, quer ser aprovado num concurso público, seja num temporário como esse do IBGE ou em qualquer outro efetivo, você começa do básico, e o básico começa pela tabuada. Muita gente acha que a tabuada é besteira. Se você pegar a tabuada para estudar, principalmente a multiplicação, você resolve praticamente metade do seu problema. Porque se você sabe multiplicação, você vai saber a divisão. Porque a divisão é um algoritmo, certo? Que eu já ensinei muito aqui. A divisão é um algoritmo que você tem que saber multiplicar. E aí você aplica a divisão. E a adição e subtração é simples, você vai praticando e vai assimilando melhor como que faz adição e subtração. E aí as coisas, elas correm com mais facilidade, tudo bem? Então, mais uma vez, a número 2, letra D. O produto dos extremos, 1 vezes 49, tem que ser igual ao produto dos meios, 7 vezes x menos 6. Aqui já muda um pouco. Por quê? Porque eu tenho um x menos 6 aqui, no antecedente dessa razão. Certo? Então, eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu estou multiplicando por 7. O 7 multiplica quem? Todo mundo que está aqui em cima. E aqui em cima eu tenho x menos 6. Então, coloque entre parênteses. 1 vezes 49 é 49. Você pode falar assim, professor, você vai multiplicar? Eu até poderia, eu até pensei por um momento em multiplicar isso aqui, mas eu não vou. Sabe por quê? Eu vou até repetir aqui, ó. 7 vezes x menos 6. Eu poderia multiplicar o 7 vezes x, 7x, 7 vezes 6, 42. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Esse 7, ele está multiplicando. Então, eu vou passar para ele para o outro lado, dividindo. Perceba? Olha só. Eu até tirei dos parênteses. Por quê? Porque esse 7, ele saiu daqui. Ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado, dividindo. Por que eu fiz isso? Porque eu sei quanto que é 49 por 7. É 7, porque 7 vezes 7 é 49. Isso tem que ser igual a x menos 6. Muito bem. E agora, o que você vai fazer? Agora é fácil. Eu tenho semelhantes? Eu tenho semelhantes. Desse lado eu tenho 7 e desse lado eu tenho menos 6. Eu vou utilizar o princípio aditivo. Então, o 6... Opa! Vamos lá, deixa eu trocar aqui minha caneta. O 6 que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Ó, passa somando. Então, 7 mais 6 é igual a 13. Vamos lá, 13 é igual a x. Será que eu fiz certo isso aqui? Vamos confirmar? 1 vezes 49 é 49. 7 vezes x menos 6. Ok. 7 vezes 7 é 49. Muito bom. Muito bem. Passou o 6 para o outro lado somando. É isso mesmo, x igual a 13. Perfeito. Certo? Você pode pensar assim, professor, mesmo assim eu estou em dúvida. Eu não sei se eu fiz certo. Será que x é 13 mesmo? Vamos substituir aqui, ó. Eu vou até mudar minha caneta para não confundir aqui. Vamos lá. Pode pensar assim, será que é isso mesmo, professor? Olha só,
Eu vou repetir essa razão. 1 está para 7. É igual. X é 13, concorda? X é 13. Quanto que é 13 menos 6? 13 menos 6 é 7, concorda? Então vamos colocar o 7 aqui, ó. Se você substituir esse x por 13, que é o valor que nós encontramos, é 13 menos 6, que é 7. E embaixo é quem? É o 49. Certo. Será que isso aqui é uma igualdade verdadeira? Será que isso é uma proporção? Beleza, vamos lá. Então, 1 vezes 49 tem que ser igual a 7 vezes 7. Isso é verdade? É verdade, né? 1 vezes 49 é 49 e 7 vezes 7 é 49. Então, realmente, o valor de x tem que ser igual a 13. Muito bem. Vamos lá, vamos dar sequência. Número 2, letra E. Mesma coisa, só que agora aumentou um pouco a complexidade. Nós temos um valor negativo. E aqui eu tenho 2x mais 1. Mas a propriedade fundamental das proporções é a mesma. 2x mais 1 vezes 30. Vamos colocar aqui, ó. 2x mais 1 vezes 30. Isso tem que ser igual a menos 21 vezes 10. Pronto. Eu tenho que multiplicar? Eu posso multiplicar, mas eu posso também passar dividindo. Eu posso passar o 30 dividindo? Posso. Posso passar esse 10 para esse lado dividindo? Posso também. Dessa vez não vou fazer, mas eu poderia passar esse 10 dividindo aqui o 30, ou dividindo isso aqui tudo. 30 por 10 ia dar 3, ia facilitar a minha vida. Será que eu faço isso? Não, não vou fazer isso, porque isso vai facilitar. Vou fazer talvez da forma que você esteja fazendo. Eu não vou enxergar essa simplificação. Eu vou multiplicar. Quanto que é 30 vezes 2x? É 60x. Simples. 30 vezes 1 é 30. Quanto que é menos 21 vezes 10? É menos 210. Beleza. Eu tenho números? Tenho números. Eu tenho menos 210 aqui e tenho 30 aqui. Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou conservar o 60x desse lado e vou passar esse 30 que está somando, ele vai passar subtraindo para o lado direito da igualdade. Quanto que dá isso aqui? Dá menos 240. Mas por que eu vou somar? Professor, por que você somou e deu 240? Porque os dois são negativos. Os sinais são iguais. Você soma e conserva o sinal. Pense em dinheiro. Eu estou devendo 210 e estou devendo 30. Por que eu estou devendo? Porque tem um negativo antes. Eu estou devendo 230 e estou devendo 30. Então, eu estou devendo 240. Muito bem, vou continuar. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Beleza, vou continuar aqui embaixo. O 60 multiplica, ele vai passar dividindo. Assim, ó. Certo? Posso simplificar? Posso e devo, ó, aqui por 10 e aqui por 10. Cancelei o zero. E agora? Quanto que é 24 dividido por 6? Dá 4, né? Na verdade, dá menos 4. Porque o 60 aqui embaixo, essa informação não está aparecendo, mas você sabe que é positivo. Se os sinais são diferentes, vai dar negativo. Certo? Muito bem. Então, x é igual a menos 4. Mais uma vez, eu simplifiquei por 10, por isso que eu cancelei o zero. 24 por 6 é 4. Sinais são diferentes na divisão, fica negativo. Então, a minha resposta será menos 4. Ah, professor, quero tirar a prova. Tire. Substitui aqui o x por menos 4 que você vai descobrir que a tua resposta está correta. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 2, letra F. Produto dos extremos. 3x mais 2 vezes 25 tem que ser igual a x mais 3 vezes menos 40. Muito bem. Vamos multiplicar? Quanto que é 25 vezes 3? 75. Quanto que é 25 vezes 2? 50. Aqui.
é igual. Quanto que é menos 40 vezes x? Menos 40x. Quanto que é menos 40 vezes 3? 3 vezes 4, 12 é menos 120. Muito bem. Veja que eu tenho semelhantes. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho 75x aqui e menos 40x aqui. Certo? Os números. Eu tenho menos 120 e mais 50. Então, vamos lá. Eu vou colocar letra do lado esquerdo e número do lado direito. Então, vai ficar 75x mais 40x é igual a menos 120 menos 50. 50 positivo, passa negativo. Quanto que dá isso aqui? 7, 8, 9, 10, 11, vai dar 115x. Aqui vai dar 5, 6, 7 menos 170, que eu tenho que somar, né? Muito bem. Então, o 115 que está multiplicando, ele passa dividindo. Muito bem. Eu posso simplificar por 5? Vamos colocar aqui, ó. Eu posso simplificar por 5 embaixo e em cima. Vamos lá. Vai dar negativo, né? 10 por 5 dá 2. 2 vezes 17. 17, 14, 34. Não é isso? 115 por 5? Não sei. Vamos fazer aqui, ó. 115 por 5. 5 vezes 2 é 10. Sobra 1. Desce o 5. 5 vezes 3 vai dar 23. Essa é uma fração, uma razão irredutível. Então, essa é a nossa resposta. Menos 34, 23 avos. Essa é a nossa resposta. Vamos lá para a próxima. Número 2, letra G. Eu tenho 0,3 multiplicado por 9, que são os extremos, e já vou transformar o 0,3 em fração, vezes 9, é igual a x vezes menos 6. 3 vezes 9 é 18. 18 sobre 10 é igual a menos 6x. Bem, eu quero a resposta na forma decimal. Muito bem. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar o 6 dividindo. Posso fazer isso aqui, ó. Eu posso transformar o 18 em 3 vezes 6, já para adiantar meu serviço. Aqui embaixo eu tenho 10 vezes o 6, certo? Só que não é 6, né? É menos 6. Porque o menos 6 passa dividindo, ele passa com o mesmo sinal. Isso tem que ser igual a x. Eu simplifico esse cara com esse cara, vai ficar menos 1. Concorda? Então vai ficar 3 décimos e o menos 1 aqui. Esse menos 1 eu posso colocar aqui na frente. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 3 décimos. Concorda? Esse menos 1 pode ficar embaixo, pode ficar em cima, ele não vai interferir. Certo? Então, menos 3 décimos é menos 0,3. Será que é isso mesmo? Não, não pode ser isso. Não pode ser isso. Vamos lá, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. 3 décimos. Certo. 3 vezes 0,3 é 3 décimos. 3 vezes 9. Opa, tem um erro grave aqui. Muito grave. Vamos lá. Olha a multiplicação que eu fiz aqui. Ó. Apaga, apaga, apaga. Bora lá. Ó. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Ó. 3 vezes 9 não é 18. Vamos lá. 3 vezes 9 é 27. 27 décimos. Agora vai dar certo. 27, eu posso dizer que é 3 vezes 9. Na verdade, eu vou voltar para o que era antes, né? Eu vou passar o menos 6 dividindo diretamente. Então, vai ficar 27 dividido por 10 vezes menos 6. Isso tem que ser igual a x, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? 10 vezes menos 6. 10 vezes menos 6 é menos 60. Pronto.
eu já tenho aqui uma fração que vai facilitar a minha vida. Eu vou simplificar por 3. O 27 por 3 vai dar 9 e o 60 por 3 vai dar 20. Tudo bem? Então, 9 20avos. Como eu quero uma resposta em decimal, então eu vou pegar o 9 e vou dividir por 20. Dá para dividir? Dá. 0 vezes 20 é 0. 9 menos 0 é 9. O que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula e vou colocar um 0 aqui. 4 vezes 20, 80. Sobra 10. Eu tenho que dar uma resposta em centésimos, então nós colocamos um 0 aqui. E 20 vezes 5 vai ser 100. Certo? E vai ter um resto 0. Então a minha resposta é 0,45, só que negativo, né? 0,45. Ok? Menos 0,45. Resposta na forma decimal. É o que a questão está pedindo. Vamos lá para a próxima? Número 2, H. Mesma coisa. 0,2 vezes 200. Então eu tenho 2 décimos vezes 200. Tem que ser igual a 5 vezes x. Simplifica aqui por 10, aqui por 10. Cancelou o 0. 2 vezes 20 é igual a 40. 40 é igual a 5x. Esse 5 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 40 sobre 5 é igual a x. E x é igual a 8, porque 40 por 5 é 8. Certo? Vamos colocar a nossa resposta aqui. Tranquilo, né? A gente está fazendo várias repetições. Por isso que é importante que você saiba a tabuada, que você saiba resolver corretamente as equações. Tudo bem? Porque agora a gente começa a misturar os conteúdos. Mas, na verdade, a gente está fazendo muitas repetições aqui da mesma coisa. Tudo bem? Aqui eu tenho uma outra estrutura, mas é a mesma coisa. Ó. Determine o valor de W na proporção. W está para 2,5, assim como 3 quartos está para 0,25. Eu posso colocar assim, ó. W está para 2,5, assim como 3 quartos está para 0,25. Já vou transformar o 0,25 em 1 quarto. Eu já sei que 0,25 é 1 quarto. Então, vamos multiplicar cruzado. Produto dos meios, W vezes 1 quarto, tem que ser igual a 3 quartos vezes 2,5. Só que 2,5, eu posso dizer que é 5 meios. 5 dividido por 2 é 2,5. Eu posso fazer isso. Tudo bem, será que isso vai me ajudar? Vamos multiplicar aqui, ó. 3 vezes 5, 15, e 4 vezes 2, 8. Então, W sobre 4 é igual a 15 sobre 8. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Esse 4 que está... Poderia multiplicar cruzado de novo? Poderia, mas não vou fazer isso. Eu vou pegar esse 4 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, W é 15 oitavos vezes 4. Eu vou multiplicar? Não! Eu vou simplificar aqui, ó, por 4. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Eu poderia multiplicar o 15 vezes 4? Poderia, mas eu não vou fazer isso. Eu simplifico. Então, eu tenho 15 vezes 1, que é 15, e 2 aqui embaixo. Quanto que é 15 dividido por 2? É simples, né? É 7,5. Então, essa é a nossa resposta na forma decimal, ok? Bora lá, vamos para a próxima. Opa, a nossa próxima está aqui, que são muitas questões. Bora lá. Questão 4. Determine o valor de K, sabendo que os números 4K menos 1, 50, K mais 5 e 20 formam uma proporção nessa ordem. Então, o que significa? Se é nessa ordem, então é 4K menos 1 está para 50, assim como K mais 5 está para 20. Eles formam os números nessa ordem, uma proporção. Então, 4K menos 1 está para 50, assim como K mais 5 está para 20. Multiplica cruzado, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos fazer assim, ó. 20 vezes 4K
menos 1 é igual a 50 vezes K mais 5. Quanto que é 20 vezes 4K? 2 vezes 4 é 8. Isso vai dar 80K. 20 vezes menos 1 é menos 20, ok? 50 vezes K é 50K. 50 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Isso vai dar 250. Tem semelhantes? Tem. Eu vou passar o 50K para o lado esquerdo. Então vai ficar 80K menos 50K. Esse 250 continua aqui. E o 20, que está subtraindo do lado esquerdo, passa para o lado direito, somando. Quanto que é 80 menos 50? 30. Na verdade, vamos colocar aqui, ó, 30K. Quanto que é 250 mais 20? 270. Então, K é igual a 270 dividido por 30. Vamos simplificar? Vamos. Aqui por 10, ó, cancela o zero. Ficou 27 dividido por 3, que é muito simples, né? 27 por 3 é igual a 9. Então, K é igual a 9. Essa é a nossa resposta. Agora, para fechar, para a gente finalizar aqui as nossas atividades, eu tenho um probleminha. Em um restaurante, de cada 10 sucos vendidos, 6 são de maracujá. Já posso criar uma razão. Ó. A cada 10 sucos vendidos, 6 são de maracujá. Em cima, no antecedente, eu tenho o total de sucos vendidos. Presta atenção que isso é importante. Em cima, no antecedente, eu tenho o total de sucos vendidos. E no consequente, embaixo, eu tenho o total de sucos de maracujá. Você tem que entender que nós temos que seguir essa coerência. Em cima é os sucos vendidos e embaixo são os sucos vendidos de maracujá. Muito bem, em um domingo foram vendidos 500 sucos. Agora, presta atenção, os sucos que foram vendidos a gente coloca em cima, 500. Ele quer saber quantos sucos de maracujá foram vendidos. Então, nós vamos chamar isso de X. Veja que embaixo eu tenho a quantidade de sucos de maracujá que foram vendidos. Então, é justamente aqui que nós temos que colocar. Nós temos uma proporção. 10 está para 6, assim como 500 está para X. Mais uma vez, aqui em cima, o 10 e o 500 indicam as quantidades de sucos que foram vendidos. E aqui embaixo, nós temos as quantidades de sucos de maracujá que foram vendidos. Posso multiplicar cruzado? Posso e devo. 10 vezes X é igual a 6 vezes 500. Posso passar o 10 dividindo? Posso. Antes de multiplicar o 6 por 500? Posso. Para facilitar a nossa vida. Olha só, que legal. Eu vou simplificar por 10. Ó. Cancela 0 com 0. Então, a nossa resposta será 6 vezes 50, que é igual a 300. Aqui embaixo ficou 1 e aqui ficou 50. 6 vezes 50 é igual a 300. Então, quantos sucos de maracujá foram vendidos? Foram vendidos 300 sucos de maracujá. Então, nós temos uma razão onde diz que a cada 10 sucos vendidos, 6 são de maracujá. Então, a consequência disso é que se foram vendidos 500 sucos, então desses 500, 300 foram de maracujá. Certo? Então, podemos marcar a nossa resposta aqui. É muito importante que você entenda como resolver as questões anteriores. Porque as questões anteriores, elas trazem uma prática que vai facilitar, que vai adiantar seu serviço na hora de resolver essas questões. Aqui, essa número 5. Porque é quase certeza que quando cai nas provas de concurso, é desse tipo aqui que está caindo. Certo? Mas é importante que você saiba resolver. Mas principalmente é importante que você saiba montar, entender e interpretar a questão. Certo? Um abraço e até a próxima aula.